quem tem raiz. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Como se nada tivesse acontecido. Oh, glória a Deus, Pai. Louvado seja o Senhor. O crente que chora para Deus tem resposta. A palavra de Deus, ela é clara em dizer aos nossos ouvidos, aos nossos corações, Jesus Cristo, quando ele, como esse louvor diz, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. As árvores do Judite, elas estão ali plantadas, faz 40 anos que existe aquela escola. 40 anos. Elas estão ali há uns 45 anos. Quando eu era menino, elas não eram ainda pequenas, as árvores. Elas tinham em torno de 2 metros de altura, a 3 metros. Mas elas estavam crescendo. Agora, eles vão tirar aquelas árvores. O vento soprou sobre elas. Tempestades, ventos, redemoinhos, tempestades violentas, e nunca tirou uma só do lugar. Nunca uma só árvore dali quebrou. Nunca uma só árvore dali saiu com raiz e tudo. Porque elas estavam plantadas sobre a terra fértil. Um dia, há 2018 anos atrás, Jesus Cristo estava ali passando, quando ele veio sobre Israel, Jerusalém, o povo. Ali ele nasceu em Belém e estava passeando para aqueles lugares para curar, para salvar, para libertar, para expulsar os demônios e toda seta maligna sobre a face da terra. E ele veio para mostrar para os homens de todas as gerações, de todos os tempos, que ele é o soberano, que ele era o Senhor. Um dia os homens estavam no barco, os 12 discípulos e Jesus na popa dormindo. A tempestade se levantou. Nós vamos morrer. Ele acordou e disse: cessa a tempestade. As águas parou, o vento cessou. Um dia, ele se deparou diante dos homens que estavam mortos. Lázaro, o menino, da filha, a viúva Naim, a um único. Mas ele veio para mostrar a glória, quem ele era, por quê? Toda a sua glória, toda a sua magnitude. Que ele era o Senhor, que ele era o Salvador. A mulher chorava pelo seu único filho. Ele tocou no esquife e disse: levanta. O menino logo começou a falar. Ele estava diante de Lázaro, que estava morto há 4 dias. Cheirava mal, ou fedia, ou estava em decomposição. Mas ele chegou e disse: mostrai aonde ele está. E ele em voz alta disse: Lázaro, saia para fora. Lázaro saiu para fora, enrolado em panos. O poder de Deus trouxe Lázaro para fora, como flutuando entre o chão e os seus pés. Entre a morte, o qual perdeu a guerra. Jesus, quando veio, ele mostrou que ele tem autoridade tanto no céu quanto na terra, todos os lugares. Ele está em todos os cantos e tudo ele pode, tanto sobre o inferno ou sobre o paralítico, tanto sobre o que já morreu ou o que está vivo. O poder está nas mãos dele. Mas os homens, naquele dia, ele passando naquele lugar, ele cuspiu no chão diante de um cego. Um cego que não enxergava nada desde a sua nascença. Ele cuspiu no chão, com a sua saliva fez lodo na terra e entoou nos olhos daquele cego. E disse para aquele cego: vai ao tanque de Betesda
o enviado, e lava teus olhos. Ele foi lá, lavou os olhos e olhou para a frente e disse para Deus: eu vejo os homens, mas os vejo como árvores andando. Que mistério é esse, meu Deus? O homem olhou, vem aqui, olhou e disse: vejo os homens andando como árvores. Por quê? Porque Deus fez tudo para a sua glória e para seu louvor. Deus querendo dizer para aquela geração e para gerações futuras que querem entender mais as coisas de Deus. Lembre-se, crente, cristã, servo, sacerdote, pastores, levitas, membros, batizados, aceitou Jesus. Lembre-se, novato, velho, para você andar comigo, com o Pai, você tem que ser como as árvores. Você tem que ser como as árvores. O vento bate de todos os lados. Ela chacoalha para lá, para cá, para todos os cantos. Mas ela se permanece de pé. Ela não cai. Nós temos visto muitas árvores que caem pelo mundo. Mas porque estão podres o seu tronco, o qual o cupim, o inimigo já destruiu. E ele corrói a raiz, ela come a raiz primeiro, para depois chegar no tronco da árvore. E é onde arranca a força. E é como o inimigo. Ele tenta lançar setas malignas no homem, para que o homem primeiro enfraqueça a sua raiz, que estava em Cristo. Ele tenta enfraquecer a mulher que estava em Cristo. A sua raiz tem que estar enxertada em Jesus Cristo. E o que? Ele quer primeiro acabar com o ser humano. Jogar o ser humano no chão. Humilhar o ser humano. Para depois ele se exaltar em cima do homem e da mulher. Mas se a gente se põe de pé, se a gente acredita que Deus te chamou não para a vergonha, mas para a honra e para a glória e propósito do Senhor Deus do céu, Ele cumpre na sua história tudo que Ele prometeu. Nenhum tio, nenhuma vírgula faltarás. Deus cumprirá tudo que Ele prometeu. E é a partir deste lugar que começa a história sua a ser mudada na terra. Por quê? Porque Ele pode, porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano, e Ele pode todas as coisas. Não tem o que Deus não pode, porque todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas Ele pode. Não tem o que o Senhor não pode. O Senhor Deus pode todas as coisas. Há muitos anos atrás, ali, Ele chamou Abraão e fez promessa para aquele ser. E disse: olhe para a areia. Tu pode contar os grãos? Olhe para o céu. Tu pode contar as estrelas? Dá para conjecturando, Abraão, 1, 2, 10, 1000, 100? Eu não consigo contar, Senhor. Assim será a sua descendência sobre a face da terra. Assim será a sua descendência pelos séculos dos séculos. Quando nasceu Isaac, primeiro nasceu Ismael, por causa da falta da sabedoria da sua esposa Sara, o qual não acreditou, não esperou a promessa. Mas como Deus é fiel, mesmo por causa da sua falha, o Senhor agora virá o que eu prometi. Depois de passar 12 anos, veio Isaac, o filho da promessa. Quando ele veio, Ismael se tornou os árabes, que hoje guerreia contra Israel.
Quando veio Isaac, nasceu o povo de Deus, o qual Deus tinha chamado. Mas quando viria o príncipe da vida, Jesus Cristo, ele próprio pronunciou em sua palavra: de dois povos eu farei uma só nação. De dois povos eu farei um só povo. O qual nos dias atuais vemos tantas guerras, tantos problemas, que não é de Deus esse, não é aquele. Mas o Pai disse que ele faria um só povo. Ele reuniria os povos, iria fazer um só povo, porque ele morreu para enxertar todas as nações. E nos dias atuais que vivemos, quem perdeu? O inimigo. O inimigo das nossas almas. Ele perdeu a guerra. Perdeu a guerra para Deus. Perdeu a guerra para Cristo. Ele disse, lá atrás no jardim do Éden, que nasceria um do filho das mulheres, o qual pisaria na cabeça da serpente e esmagaria. Quando Jesus veio ao mundo, ele esmagou na morte e na cruz a cabeça da serpente. Hoje, a igreja vive, a igreja reina, a igreja regozija, mas a igreja não vive ainda a plenitude do Espírito, a plenitude perfeita a qual Deus chamou, a plenitude qual Deus e a sua magnitude disse: pregue o amor eterno, pregue a salvação eterna. Nos dias de hoje, se introduziram muitas coisas por dentro das igrejas, mas o Senhor, Ele chama um povo, uma nação, para viver o Evangelho eterno, vida eterna, vida eterna, morte nunca mais, morte nunca mais, enfermidade nunca mais, doença nunca mais. Deus chama um povo para viver o seu Espírito, a sua glória, a sua magnitude. Para quê? Para mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Deus de Israel, o Deus de glória, o Deus de poder, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor. O Senhor, me roubaram esses dias atrás, uma minha construção, 700 tijolos. Eu sentado ontem lá, de pé, conversando com Deus. Falei, Senhor, como é difícil fazer as coisas e vem um ladrão e ainda rouba as coisas da gente. Passou um homem com um caminhão e disse: você quer concreto usinado? Aonde você quer que eu jogue? Pode jogar aqui. O homem me despejou lá 4 metros de concreto usinado, R$ 1.200. Jogou no chão e falou: esse é seu. E foi embora. Não sei quem é, não conheço, nunca vi. Sabe o que é isso? É Deus. O que o inimigo tentou roubar, Deus deu em dobro. Olha para ver. Porque querendo ou não, bateu uma tristeza um pouquinho. Porque a gente pensa, meu, que sacrifício vai comprar? Mas o Senhor enviou lá algo que em dobro do que roubaram. Por quê? Para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. E ainda, a palavra, quando eu ainda pensava em Deus, a Bíblia fala: se a mulher está na posição com Deus, a mulher santifica o homem. Se o homem está na posição com Deus, o homem santifica a mulher. Sabe o que é isso? Nada está perdido. Tudo está ganho nas mãos de Deus. Por quê? Ele envia do céu, Ele envia da terra, Ele faz cair do céu, Ele faz o que tiver que fazer. E logo depois que eu fiz o serviço com o meu pai, caiu a chuva. Significa, eu envio e envio completas bênçãos para a sua vida, ou para a vida daquele que crê em mim. Eu envio a bênção e depois ainda eu molho a terra
para mostrar que eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Porque Deus apenas não vai fazer um milagre, mas além dele fazer um milagre, ele vai mostrar que ele é o Senhor, que ele é o soberano e que ele pode todas as coisas. Não tem o que Deus não pode. O meu Deus, ele levanta morto. O meu Deus, ele cura canceroso. O meu Deus, ele cura idético. O meu Deus, ele tira qualquer doença de qualquer ser humano. Por quê? Porque ele pode. Porque ele faz. E a glória dele é querer fazer na vida de um homem e de uma mulher. Quando estava ali pelos condados de Israel, Jerusalém, estava um paralítico há tantos anos na cama, o qual não tinham que trocar, virar, fazer tantas coisas com ele, limpar ele, arrancar a urina, arrancar as fezes. 4 amigos catou ele e falou: e tem um homem, um Messias, que disse ser o Messias que está curando sobre a face da terra. Os homens, 4 amigos, isso dá para falar que é amigo, pegou aquele paralítico naquela madeira, que a gente não vai nem falar maca, que não existia, naquela madeira, um de cada lado, e levou até Jesus. Chegando à entrada onde Jesus estava, não tinha como passar pelas portas, porque tinha muita gente, tinha muitas pessoas. O que é isso? Na vida do homem e da mulher vai aparecer muitos impedimentos, mas atravessa os impedimentos e as barreiras para alcançar a sua vitória. Porque quando eles viram que não tinha como, ei, que ousadia é essa? Eles apanharam logo uma escada no telhado. A casa era deles? Não! Arrancaram telhas, arrancaram o telhado e desceu o paralítico até Jesus. Jesus olhando aquele paralítico descendo: vou manifestar mais uma das minhas glórias do céu nesses homens, nesta geração. Uma geração qual tanto duvidou. Vou mostrar mais uma vez o poder do meu Deus. Quando desceu ele perante aquele Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o enviado celestial, ungido, consagrado, o eleito. Jesus olhou para o paralítico e não perguntou nenhuma só palavra. É tão lindo que ele olha para os homens e fala: o que tu queres que eu te faça? O mesmo Deus que viveu lá e vive hoje na terra, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito da plenitude do Pai. Ele habita em mim, ele habita em ti, ele habita em nós. Todos os homens respiram por ele. Todos os homens respiram pelo Senhor. Quando Jesus olhou para aquele paralítico, quantos se encontram paralíticos neste mundo? Jesus olhou e disse: por causa da fé deles, levanta-te e anda. Por causa da fé deles, dos 4 homens que trouxeram ele até Jesus, levanta-te e anda. Logo aquele homem levantou, catou aquele negócio, levantou e foi para a sua casa, feliz, regozijando no Espírito e se alegrando em Deus, porque alguém levou ele até a presença de Deus. Quando o ser humano se converte ao Pai, ele quer levar todo mundo até a casa de Deus. E quando ele consegue levar uma alma só, aquela alma chega diante da presença do Pai e permanece. O casamento está destruído. Ele pega aquele ser humano, leva até a presença de Jesus. Jesus restaura o casamento. Aquele ser humano está enfermo, doente, leva ele até Jesus e Jesus cura ele. Sabe por quê? Por causa da fé. Por causa da fé, que se ele acredita que ele vai levar esse homem até a casa do Senhor, até onde o Espírito está usando alguém para pregar, para pronunciar a sua palavra, ele vai ser curado. Deus vai falar com ele, Deus vai falar com ela. Deus fala,
Deus cura, Deus faz, Deus salva, Deus batiza. Por quê? Porque é necessário. Porque ele usou a sua fé, levou até a presença de Deus, e Deus vai curar. Amém? Bom, vamos fazer uma oração pela fé. Curva a cabeça esta noite. Fica com as pernas da mãe. Qual perna que eu me sinto fraqueza dessa aqui? Fica com os olhos fechados e não abra. Com os olhos fechados. Não abra. E curva a cabeça, põe as duas mãos no coração. Todos que aqui estão, curva a sua cabeça. Põe o pé no chão, põe o pé no chão. Assim no chão. Meu Jesus, venha de encontro, Senhor Deus, na saúde da minha mãe. Que o Senhor Deus venha, Senhor Deus, que a partir de hoje fortalecer todos os nervos, músculos, veias, sangue, corpo, medulas, ossos, para fortalecer. Papai, ela vai voltar em nome do Senhor Jesus Cristo.